comecei a fazer o conserto da minha máquina, da minha furadeira, e acabei parando para fazer uma outra coisa. Então esse vídeo vai sair antes do conserto da furadeira. Eu tinha algum tempo atrás feito uma fonte de bancada para poder fazer os testes das minhas parafernálias aqui, e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um teste de bancada caseiro. Bom, e é o seguinte, antes de eu fazer essa alteração, colocar a fonte chaveada, eu utilizava uma fonte dessa, só que de 12 volts. Então ela fornecia os 12 volts aqui, com o tempo ela acabou queimando por um curto-circuito, e aí eu tive fazendo essa alteração. Essa fonte aqui, ela é uma fonte, se não me engano, de 10 amperes, e eu tenho ela já faz bastante tempo e não estava querendo utilizar ela para esse fim, mas acabei colocando porque eu precisei para fazer alguns testes nas peças do carro para poder fazer a iluminação dele. Então eu acabei deixando aqui no teste mesmo. Aqui tem uma fonte de 5 volts da Motorola, dessas de carregador de celular mesmo, antigo, e essa fonte aqui é uma fonte de 9 volts. E aqui estão os pinos consecutivos a cada potência. No caso desse aqui, eu puxei o fio positivo que sai dele e liguei aqui. Da fonte chaveada, eu peguei o positivo dela e coloquei aqui. Da fonte 5 volts, a mesma coisa. Coloquei o positivo dela aqui. E desse ponto a esse, eu fiz um jump. E no meio aqui tem um resistor de 330 ohms e fez a redução para 3 volts. Eu utilizo isso muito para poder testar LED, como eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, eu costumo fazer muitos projetos com LED, então fazendo assim eu consigo testar eles aqui na minha fonte de bancada. Para testar outras coisas com 5 volts, 9 volts, enfim, tá aqui. O fio, o pino negativo, no caso, ele é comum para todos, então você pode simplesmente emendar o negativo desse e colocar no mesmo pino. Foi o que eu fiz aqui. Para poder estar interrompendo, eu coloquei essa chave aqui, ela interrompe somente o fio positivo, então o fio negativo ele vem direto e entra na fonte, e o fio positivo ele é interrompido, passa pela chave e depois entra na fonte. Assim eu consigo tá ligando e desligando ela. Bom, e agora eu vou mostrar atrás como é que ficou. Bom, na parte de trás eu organizei os fios, né, para que não ficasse tudo embaralhado aqui. E como eu já disse, né, o fio negativo ele sai da fonte chaveada e ele já entra aqui no terminal negativo. O da fonte de 5 volts ele está entrando aqui, ó. E aqui, ó, coberto por esse espaguete termorretrátil, tem o resistor de 330 ohms. Então ele está fazendo a ponte aqui, e aqui está o terminal de 3 volts. Como eu já disse, né, também tem a fonte de 9 volts, então o negativo dela também sobe aqui no negativo comum de todos, e está entrando aqui no polo de 9 volts. E o 12 volts, como eu já disse, né, ele entra aqui também. Então aqui nas duas fontes pequenas, né, a de 9 volts e a de 5 volts, eu emendei os fios, né, positivo com positivo, negativo com negativo, e liguei diretamente na fonte chaveada juntamente com o fio que vem aqui do interruptor. Conforme eu já havia dito, olha só, esse fio aqui é o que vem direto da tomada, então o fio positivo ele passa pelo interruptor, e aí ele desliga ou liga, e aí ele vem para a fonte. E já o negativo entra direto na fonte ali. Bom, e para estar utilizando aqui esses terminais, eu encontrei isso aqui em loja de eletrônicos, então você consegue encontrar também. Para utilizar ele, você utiliza isso aqui que você também encontra lá, e aí é só espetar, por exemplo, aqui nos 5 volts e a outra ponta aqui no comum. No caso, esse comum eu vou até dar um jeito de fixar ele aqui para ele não soltar mais. E vou deixar só o positivo para eu estar mudando aqui, né, para poder fazer o teste tanto nos 12 volts, 5, 3, etc. E as pontas tem os jacarezinhos aqui, né, que utiliza, que ajuda, né, a hora de você fazer o teste, para você fixar em fio, em LED, em qualquer coisa que você precise.
A maioria dos componentes aqui você encontra em loja de eletrônicos. E se você só tiver uma fonte de 12 volts, dá também para fazer a redução. Apenas com a fonte de 12 volts eu coloco os terminais e aí você reduz com os resistors. No caso como vocês estão vendo, eu já instalei ele aqui. Coloquei esses toquinhos aqui para espaçar da madeira aqui, né? No caso, esse painel vai ser o painel onde eu faço aqui as minhas soldas, meus testes, etc e tal. Então, como vocês viram, né? Eu não vou explicar como que você faz para reduzir aqui as tensões aqui utilizando uma fonte 12 volts com um resistor, caso você queira. Deixa aí nos comentários aí que eu trago um próximo vídeo falando sobre. Então, eu troquei o interruptor aqui porque aquele que eu coloquei ele deu problema. Ligando aqui, né? Eu também coloquei algumas coisas porque eu faço algumas caixas de som também e de vez em quando eu preciso testar algumas câmeras, né? Alguns equipamentos aí de vídeo. Então, junto com esse teste, junto com essa fonte de bancada, eu alimentei aqui um toca-CDzinho desses baratinhos aí, que é para testar alto-falantes, né? Testar caixas de som quando eu faço, né? Isso aqui me ajudou bastante quando eu estava fazendo o som do Fiat Idea. Se eu não postei esse vídeo, provavelmente ele vai aparecer nos próximos aí. E também aqui do lado, cara, eu coloquei esse monitor, eu mostrei, né? Tô deixando aí no canto da tela aí o monitor, né? Como foi que eu recondicionei esse monitor aqui para utilizar ele, né? Nos meus testes. Então, ele também está ligado, só porque ele tem a fonte própria dele e eu utilizo para testar as câmeras, né? Aqui tem um cabozinho, né? RCA que eu coloquei aqui. E esse alto-falantinho também serve como teste. Eu coloquei ele aqui, ele não está ligado no monitor, porque o monitor precisaria de um amplificador. E no caso ele só está aqui para teste mesmo. Então o fio dele está aqui. Caso eu precise testar alguma coisa, ver se alguma coisa está funcionando, fica esse alto-falantinho aqui. Mas se o meu intuito for testar algum equipamento de som, aqui ó, dá pra ver, eu até deixei ligado aqui para o que eu estava testando, ver se o som estava funcionando. Mas aqui tem um fio. E esse fio sobe até o teto, onde eu deixo essa caixa aí também de teste. Então é um espaço de teste que eu tenho aqui, bem interessante, né? Caso você seja maker e você goste de mexer nas coisas, é uma ótima ideia para você aí, tá legal? Então o vídeo é esse, cara. Caso tenha alguma outra dúvida, caso você queira saber mais alguma coisa, é só deixar nos comentários aí que eu terei prazer em responder. Então, muito obrigado por você ter assistido mais esse vídeo. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.